Paz a todos que estão aqui presentes, os que estão aí virtualmente também, assistindo pelo YouTube no canal Filadélfia, ou que vão assistir posteriormente também essa Escola Bíblica Dominical. Hoje a gente vai dar continuidade, como o pastor Roberto falou, sobre os salmos messiânicos de celebração à realeza, a parte 2. Então, hoje, quem tem a revista aqui? Quem tem? Quem trouxe? É bom que tragam, né, gente, para estudar. Aí, então, abre aí na página 26, por favor, que fala sobre os salmos messiânicos de celebração à realeza, parte 2. Aí, a gente vai tratar hoje sobre alguns objetivos para esse texto que nós vamos expor hoje, de um salmo específico. Mas os objetivos principais hoje nessa Escola Bíblica Dominical é, primeiramente, compreender que os salmos messiânicos de celebração à realeza estão centrados em Jesus Cristo, o Messias. Primeiramente, temos esse objetivo. Segundo objetivo é compreender a conexão expressiva entre os Salmos e o Novo Testamento. Tanto que esse salmo que nós vamos ministrar hoje, ele é o salmo mais aplicado no Novo Testamento. É o salmo mais usado no Novo Testamento, é esse que vamos ministrar agora pela manhã. E, por último, vamos identificar as referências proféticas a Jesus Cristo no livro de Salmos. Então, essas referências proféticas estão em todo o livro da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, e inclusive em Salmos, e nós vamos ver isso hoje em um dos Salmos, que iremos falar hoje sobre Salmo Messiânico, que foi iniciado na primeira aula, na semana passada, que o pastor Roberto fez toda uma introdução, quem não viu, assista, tem uns slides também lá no Arautos, e hoje a gente vai dar continuidade, e qual vai ser o método? Vai ser lido o Salmo, e durante a ministração do Salmo, vai sendo aplicado algumas introduções que já foram ministradas pelos outros professores anteriormente. Então, aqui no material didático, trata exatamente disso, que esse Salmo que vai ser ministrado agora pela manhã é o Salmo mais utilizado no Novo Testamento. E que Salmo é esse? Eu peço que vocês abram no Salmo 110. A gente vai utilizar muito a Bíblia, principalmente o Novo Testamento também, porque aqui os Salmos, ele trata esse capítulo aqui de Salmos, ele está somente aqui em Salmos, tem uma passagem de um versículo que só está em Gênesis e outra passagem que só está lá em Hebreus. Então, está em Gênesis, Salmos e Hebreus. Então, vai toda aí, praticamente ali, a diferença de um por outro é de 1000 anos, entre Gênesis ali, Salmos, depois de Salmos e Hebreus. Então, vamos ler aqui o Salmo 110. Então, peço que vocês se levantem em reverência à palavra de Deus. E nós vamos ler todo o Salmo 110, que é muita coisa, né? São só 7 versículos. Aí, como a pastora Ailton já sugeriu, nós vamos ficar aqui até a reunião das 18 horas, porque, embora tenha 7 versículos, ele é muito denso, ele tem muita informação. Então, já vocês aproveitem e fiquem aqui até, que a pastora Ailton já sugeriu, né, pastora? Para a gente ficar aqui até às 18 horas. Então, já foi sugerido, a gente provavelmente faça isso. Então, aqui, brincadeira, gente. Eu vou tentar ir até 11 horas, mas eu resumi bastante, tem muitas informações que não vão ser ditas, porque é muito extenso esse texto. Quando eu li, eu pensei, eu vou terminar 10h30, no máximo. Mas aí eu fui ver, tem muita informação. Então, vamos ler aqui o Salmo 110. Eu estou na versão NVT, nova versão transformadora. Cada um aí vai ter uma versão, mas aí eu vou ler aqui na transformadora. O Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no lugar de honra, à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e eu os ponha debaixo de seus pés. O Senhor estenderá o seu reino poderoso desde Sião. Você governará seus inimigos. Quando você for à guerra, seu povo servirá de livre vontade. Você está envolto em vestes santas, e sua força será renovada a cada dia, como o orvalho da manhã. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à sua direita para protegê-lo. Esmagará muitos reis no dia da sua ira.
Castigarás as nações e encherás suas terras de cadáveres, esmagará cabeças por todo o mundo. Ele próprio, contudo, se refrescará em riachos ao longo do caminho. Ele será vitorioso. Esse é o nosso rei Messias. Então, o rei dos reis e senhor dos senhores, como está lá em Apocalipse. O nosso rei Messias. Então, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesse momento eu entrego essa escola bíblica na presença do Senhor. Que o Espírito Santo venha falar com todos nós nessa manhã. Que tudo que venha a ser dito venha a ser segundo a vontade soberana do Senhor. Que é boa, perfeita e agradável. Tudo que venha a ser dito, meu Deus, não venha a ser nem mais nem menos daquilo que o Senhor tem preparado desde a fundação do mundo. Eu entrego cada um desses versículos que vai ser ministrado na presença do Senhor, na certeza que o Senhor está conduzindo cada palavra que vai ser ministrada nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, por favor. Agora aqui, a gente vai usar ainda a revista, entendeu? Aí eu vou aqui fazendo uma adaptação aqui do que foi dito, e aqui vai ser dito aqui, porque aí na revista tem falando que os vários salmos foram citados no Novo Testamento. Inclusive, dos 27 livros do Novo Testamento, 23 contêm salmos, que são 97 salmos diferentes e 116 citações. Tudo isso está na revista. Foi ministrado na semana passada, alguns pontos aqui. E agora a gente vai tratar sobre o Salmo 110, que fala sobre o sacerdócio eterno de Cristo. Esse sacerdócio eterno, inclusive, é o único salmo que é totalmente messiânico, porque tem outros salmos que ele contém passagens do reinado de governantes, de reis do momento. Mas esse é o único salmo considerado pelos estudiosos totalmente messiânico, porque os outros, como por exemplo o 22 e o 69, ele é messiânico, mas não é totalmente. Ele também pode ser adaptado para o reinado da época. Já que, nesse contexto aqui do Salmo 110, ele não há indicação de qual cenário ele foi escrito. Mas, posteriormente, a gente vai identificar ali, porque ele faz parte do contexto ali, porque são 5 partes divididas os salmos. Esse salmo, a gente vai ver posteriormente em que parte ele está englobado. E aí a origem, muitos estudiosos dizem que não tem a origem certa, mas alguns dizem que a origem desse salmo é na época desse reinado aqui que a gente viu lá no versículo 4, do rei Melquisedeque, quando ele tomou posse da terra de Salém, que a gente vai ver posteriormente também que terra é essa. Depois aqui ele é conhecido aqui como salmo messiânico, totalmente messiânico. E ele é de origem e no tempo de entronização de um rei específico. Mas aí a gente vai ver posteriormente, quando a gente falar especificamente aqui de Melquisedeque, que ele foi escrito, que ainda não tem assim o período certo, mas que ele foi escrito para o Messias. Então aqui ele é considerado um salmo profético. Ele é um salmo de Davi, que foi usado como profeta para escrever esse salmo para o seu futuro descendente, que é lá da 40ª geração, o Senhor Jesus, da linhagem de Davi. Então vamos ler aqui. Assim como Davi foi usado como profeta, Paulo também foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para escrever sobre a vinda de Cristo como Messias. E está lá em Romanos, capítulo 1, versículos 3 e 4. Vocês anotem, depois vocês leem em casa, porque ou então abram a Bíblia aí, se vocês conseguirem rápido. É porque como tem muita coisa, eu vou de certa forma aqui de uma certa agilidade. Então vamos ler aí Romanos, capítulo 1, versículos 3 e 4. Elas quer dizer as escrituras sagradas, porque o contexto anterior, antes do versículo 3, tem falando das escrituras sagradas. Então, as escrituras sagradas, se referem a seu filho, que como homem, nasceu da linhagem do rei Davi. E quando o poder do Espírito Santo ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era filho de Deus, ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, aqui o apóstolo Paulo, em Romanos, ele já fala também o que já vinha sendo dito em Salmos, nos profetas e também nas leis. Todo o Antigo Testamento remete a Jesus Cristo como Messias. E isso, como Jesus mesmo disse, como foi falado na semana passada pelo pastor Roberto,
ele já vinha dizendo no Antigo Testamento, tanto nas leis, quanto nas profecias, quanto também em Salmos, sobre a vinda do Messias, o descendente de Davi, que ele olhou profeticamente para o teu filho posterior, que teria um reinado espiritual em toda a terra, que é o Senhor Jesus Cristo, nosso Rei eterno. Então, esse salmo, ele tá entre os salmos que ele traz Jesus como rei, como sacerdote e também como julgador. A gente vai ver aqui a divisão desse oráculo que foi feito por Paulo no Novo Testamento e aqui por Davi nos Salmos, que é esse oráculo falando que Deus trouxe esse Messias como rei. Aí na primeira parte de 1 a 3, fala desse reinado messiânico e espiritual, que é dos versículos de 1 a 3 de Salmos 110. Do 1 ao 3 traz esse reinado espiritual e messiânico de Jesus, que é esse reinado poderoso, ele como rei. Já no versículo 4, traz Jesus como sacerdote. E nos versículos de 5 a 7, traz Jesus como julgador. Então, todos esses versículos tratam do Jesus messiânico. Então, a gente vai ver aqui, pelo salmista, que aqui na primeira parte ele fala que Iavé, que também é considerado em outras línguas como Javé, no primeiro versículo ali, que fala Salmo de Davi, na primeira parte do primeiro versículo, fala Iavé, no hebraico, que é o Senhor Deus. E fala também, são 3 pessoas, né? O Senhor Deus, o salmista, que é o profeta, que é Davi, que está escrevendo o Salmo, e meu Senhor, que seria o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Então, aqui a gente vai ver aqui no segmento, que no versículo 4, trata Jesus como rei e sacerdote. E no Antigo Testamento, a gente vê que cada um tinha uma função. Tinha os reis, tinha os sacerdotes e tinha os profetas. Mas não tinha um único que tinha as 2 funções, que era rei e sacerdote. A gente vai ver que tem um único que remete a Jesus Cristo, que a gente vai ver aqui posteriormente, que ele está descrito em Gênesis, Salmos e também em Hebreus. Então, fala aqui que ele era um rei eterno e era rei e sacerdote, que a gente vai ver no versículo 4. E em Gênesis 14, 18 e 20, fala do Deus Altíssimo, desse Iavé, falando do rei que está sentado à direita do Pai, que é considerado aqui, que na tradução, em hebraico, está Adonai, né? Aí aqui a gente vai ver, como eu vou falar aqui, as divisões, caso alguém queira escrever. As divisões é assim, de 1 a 3, fala do rei, Deus, o Messias, do Todo-Poderoso, que é o Cristo Jesus, e que ele é espiritualmente o Messias. No versículo 4, fala de Jesus como sacerdote. E no versículo de 5 a 7, fala do reinado julgador judicial de Cristo. Então, vamos aqui começar, que eu fiz uma breve introdução, para quem não veio na aula passada, falando sobre a soberania de Deus. Então, vamos ler aqui o versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor. Então, aqui o Senhor, que no hebraico está Iavé, Javé, é o Senhor Deus. E disse ao meu Senhor. Quem é o meu Senhor? Jesus. Porque aqui Jesus era da linhagem de Davi, mas ele era superior a Davi, porque ele é desde a fundação do mundo, o Senhor Jesus. Aí ele fala, assenta-se à minha mão direita. Então, à direita, quem está? À direita de um rei, de um governante. Quem está à direita dele é aquele que tem uma honra e que tem aquela liberdade de falar com o rei, de falar com o governante, com o soberano. Então, aquele que está à direita do rei é aquele que tem autoridade, que tem aquela liberdade, aquele direito de falar com o rei. Então, por exemplo, tem uma parte que fala na Bíblia sobre Salomão, que colocou a mãe dele à direita dele, e ele ouvia a mãe dele. Então, tem várias passagens que mostram que Jesus também está à direita do Pai. E Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, e estava quase sendo morto, ele viu os céus abertos e viu Jesus ao lado direito do Pai. Quem mais viu Jesus no céu à direita do Pai? João, em Apocalipse. João viu Jesus à direita do Pai. Então, a própria Bíblia explica a Bíblia. E está lá dizendo tudo isso, que ele está à direita do Pai. Até que eu ponha os inimigos por escabelo dos teus pés. O que é escabelo? É como se fosse um banquinho que os reis, os governantes, colocavam os pés para descansar. Então, tem até
uma informação interessante, que falam que esses reis, inclusive, escreviam nomes de inimigos, colocavam dentro desse banquinho e apoiavam o pé, para dizer que ele era soberano àqueles inimigos deles. Então, isso aqui mostra que o escabelo, que ele está como estrado dos pés desses inimigos. E a gente vê também algumas informações importantes sobre isso, que está lá em Mateus 22, 44, Marcos 12, 36 e Lucas 20, 42 e 43. Essa questão aqui de que assenta-se à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés, tem a referência, que foi citado aqui, que tem várias referências do Salmo 110 no Novo Testamento. Então, essas referências que falam sobre isso estão nos 3 livros, que é Mateus, Marcos e Lucas. Mateus 22, 44, Marcos 12, 36 e Lucas 20, 42 e 43. Então, tem as citações nos 3 livros, porque João é um livro diferenciado desses 3 dos evangelhos. Então, fala sobre isso. Aí também tem falando sobre essa informação em Atos, capítulo 2, versículos 34 e 35. Falando de pôr os inimigos por escabelos dos pés. Atos 2, 34 e 35. Também está escrito em 1 Coríntios 15, 25. E também em Hebreus 1, 13. Então, várias citações bíblicas falando dessa informação do versículo 1 do capítulo 110 de Salmos. Mateus, Marcos, Lucas, também em Atos, 1 Coríntios e Hebreus. Então, várias citações na Bíblia desse versículo, somente essa primeira parte do Salmo 110. Então aqui falando, o Senhor falou ao meu Senhor. Isso mostra que o Senhor aqui, esse segundo Senhor, os 2 estão com letra maiúsculas. Mas o segundo Senhor, ele é o Senhor Jesus, que é maior do que Davi. Embora ele seja da descendência de Davi, ele é maior do que Davi. E isso está lá em Salmos 2,34, e que Deus exaltou enfaticamente o homem que o rejeitou e que o humilhou. Porque quando Jesus ele veio, ele foi rejeitado e humilhado para aqueles que ele veio. Isso está lá em Atos, capítulo 5, versículo 31, parte A. Então, aqueles que rejeitou Jesus, que ele sem culpa morreu por nós, e todos aqueles que rejeitaram e humilharam Jesus, Deus o exaltou. Então, embora ele tenha sido humilhado e rejeitado pelos homens, pelo teu povo, quem exaltou? Deus o exaltou nos céus. Que ele está à direita do Pai, num local de honra nos céus, intercedendo por cada um de nós. E ele também, como diz aqui, ele é salvador e intercessor nosso, que está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 34. Cristo, o qual está à direita de Deus, intercede por nós. Então, não adianta a pessoa achar que A, B, C, D, outras coisas vai interceder por nós. O único que intercede entre nós e Deus é o Senhor Jesus Cristo. Não tem outra pessoa, não tem ninguém nesse mundo que intercede por nós. Tem aquelas pessoas que oram por nós, que tem aqui os intercessores na igreja, eles oram por nós. Mas o único nos céus que é o nosso advogado, que intercede por nós nos céus, é o Senhor Jesus. Cristo Jesus é o nosso intercessor. Tanto que quando a gente vai orar ao Pai, a gente fala em nome de Jesus. A gente não fala em nome de nenhuma outra pessoa. A gente ora pelas pessoas em nome de Jesus. E depois aqui fala, assenta-te à minha direita. É um sinal de tarefa completada. Porque quando Jesus ele veio ao mundo, ele completou o teu propósito. Ele completou com 33 anos o propósito dele. E ele subiu aos céus com a tarefa dele completada. Tanto que ele está sentado. Quando você completa uma tarefa, você senta para descansar. Ele completou a tarefa dele e está sentado à direita do Pai. Mas quer dizer que ele está lá inerte, sem fazer nada? Não, ele está lá trabalhando por cada um de nós. Ele está intercedendo por cada um de nós. E ele está lá sentado, e como está lá em Hebreus, capítulo 10, versículos 11 e 12... Cada sacerdote, porque na época do Antigo Testamento tinha um sacerdote e um sumo sacerdote. Vários sacerdotes e um único sumo sacerdote. Então, eles ficavam em pé o tempo todo ali, fazendo sacrifícios. Todo ano eles faziam sacrifícios em pé. Então, e aqueles sacrifícios dos sacerdotes nunca cessavam.
porque cada ano tinha que fazer de novo. E aí, eles ofereciam muitas ofertas, está aqui no Hebreus 10, 11 e 12. Cada sacerdote fica em pé, dia após dia, a oferecer muitas vezes, mas Jesus, porém, assentou-se à destra de Deus, porque ele fez um sacrifício perfeito, um único sacrifício. Então, não precisa ter mais sacrifícios. Porque o único sacrifício foi feito e foi perfeito, que foi o próprio Jesus Cristo que se deu por nós, e por isso que está lá em lugar de honra, estrategicamente do lado do soberano Deus. E em Hebreus 11, 12 fala exatamente isso. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, este assentado à direita de Deus. Ele ofereceu um único sacrifício, que foi ele mesmo, perfeito, ofereceu-se para Deus. E aqui tem falando até, então ele fala bem assim, senta-se à minha direita até. Esse até significa o quê? Ele está sendo progressivo. Até ele está aguardando a última entrega. E qual é a última entrega? Ele fala que é o andamento do que já foi inaugurado com a vinda de Cristo. Com a vinda de Cristo foi inaugurado, ele está assentado à direita do Pai, ele cumpriu todo o propósito, voltou ao céu, enviou o nosso Consolador, que é o Espírito Santo, e em breve ele voltará. Ele voltará para governar o único reino que vai ser perfeito. Porque por mais que tenhamos governantes no mundo, não tem nenhum perfeito. Não tem. Você fala, esse daqui vai ajudar, esse aqui, nenhum vai ajudar. Todos são imperfeitos. O único perfeito e legítimo é o governo do Senhor Jesus. Que ele vai de forma divina, ele vai governar. E ele, lá no versículo 4, fala que ele vai trazer ensinamentos da sua glória como sacerdote e rei. Porque ele não é só rei, ele não só governa. Ele está diante do Pai como sumo sacerdote intercedendo por nós. Então, ele é mais do que governante. Ele é aquele que está intercedendo por cada um de nós. Agora, a gente vai ver que, como eu falei no início, em que parte está esse salmo. Esse salmo, ele está na parte 5ª. O que o pastor Roberto ministrou na semana passada, ele está na primeira parte. Quem não veio nas outras aulas, tem lá os slides nos arautos e também as ministrações dos outros professores que falaram sobre isso, que foi a professora Salma e o professor Pacheco. Eles falaram sobre essas 5 divisões, que está no saltério. O do pastor Roberto, que ele ministrou, que foi o Salmo 24, ele está na primeira parte. Já esse Salmo 110, ele está no saltério entre o 107 e o 150, que é a 5ª parte. E ele contém que é aqueles salmos que eram cantados pelo povo quando voltou do cativeiro da Babilônia. Que eles foram exilados lá para aquele povo ali, para aquele local que era o povo babilônio. Eles foram levados exilados e ali eles tiveram, antes de serem exilados, eles tiveram vários reis terrenos, antes de serem exilados. Só que o que acontece? Depois que eles voltaram da Babilônia, alguém sabe me informar se teve algum rei depois que eles voltaram? Teve alguém acha que teve? Levanta a mão. Quem acha que não teve? Moça, e os outros acham o quê? Os outros estão em dúvida, não sabem. Depois da volta do povo exilado da Babilônia, o que aconteceu? Veio Neemias, Zorobabel, aquela parte ali da Bíblia. Isso prova que vocês têm que ler a Bíblia. Eu tenho uma estratégia para ler a Bíblia, gente. Eu leio a Bíblia toda, anualmente. Só que, para não ficar repetitivo, todo ano eu faço uma leitura diferente. Eu pego ali da SBB, que tem vários modos de ler. Esse ano eu estou fazendo uma leitura diferenciada. Para não ficar uma coisa repetida, porque tem aquela sequência lá que você vai de Gênesis a Apocalipse. E eu vou colocar para vocês, né, Helena? Vou colocar. O pastor Roberto postou lá também uma. Aí eu vou postar outra. Porque eu faço sequências diferentes. Mas eu leio a Bíblia toda anualmente, mas de forma diferente, para não ficar uma coisa repetida. Aí aqui, ele virá como rei descendente de Davi e também de Deus. Ele era descendente de Davi e de Deus, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então, aqui mostra esse reinado de Jesus. Porque
como eu falei, voltando, quando eles voltaram da Babilônia, do exílio, eles não tiveram rei nenhum, eles tiveram antes. E quem agora depois foi o único rei sucessor de Davi, que é o rei legítimo? Jesus. É o único rei legítimo, que é o rei eterno, nosso rei eterno. A gente vê isso lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 9 a 11. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui está a profecia, que foi dita lá no Salmo 110, está aqui dita em Filipenses por Paulo novamente, que Paulo era muito usado por Deus para escrever ali as palavras dele. Agora vamos para o capítulo ainda é o 110. Versículo 2. Aí o Senhor enviará o cetro da sua fortaleza. Esse cetro, essa fortaleza significa poder. Foi até descrito aqui, que foi falado aqui pela professora Salma no início, que essa fortaleza significa poder. Tem várias passagens na Bíblia que mostram o poder de Deus. Então aqui ele enviará o cetro da sua fortaleza. E onde está isso? Essa questão de Jesus ser o cetro da fortaleza? Está lá em Gênesis. A Bíblia mesmo se explica. Aqui, ó, Gênesis capítulo 49, versículo 10. Esse momento aqui é quando Jacó, chamado também de Israel, ele foi abençoar seus filhos. E aqui ele está abençoando Judá, que Jesus veio da descendência de Judá. Então aqui tem falando, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e eles se congregarão os povos. Então aqui está falando de Jesus, que é o cetro que vai ficar para sempre, porque ele é da tribo de Judá, porque de Judá que vinham os reis. Então Davi, depois veio Jesus, que é a 40ª geração, que é da descendência de Judá. Então tem falando isso. E lá em Salmos, capítulo 76, versículo 2, fala que de Salém está seu tabernáculo e a sua moradia em Sião. Porque tem falando aqui que o cetro da sua fortaleza vem desde Sião. Porque tem o Sinai, que do Sinai veio as leis por Moisés, e de Sião vem Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso Salvador, que não é pelas leis que somos salvos, nem pelas nossas obras, mas pela graça, pela fé na graça do Senhor Jesus. É assim que somos salvos. E aqui fala, dizendo, domina quer dizer reino. O pastor Roberto falou isso semana passada. Dominação significa reino, no meio dos teus inimigos. Então essa dominação, que é no reino, ele vai governar todas as coisas. Não é só uma parte, porque cada governante no mundo governa uma parte. Mas Jesus, ele governará tudo. Vamos ver a minha parte favorita. Apocalipse 17, 14. Estes se combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E vencerão o que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então, todos que estão com Cristo, aqueles que aceitam Cristo como Senhor e Salvador, governará com ele, porque ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, há essa união entre Jesus e Deus, entre Yahvé e Adonai. E este rei, ele que está à direita do Pai, como já foi dito, é o Messias. E ele manuseia o cetro. Quem manuseia o cetro? O rei. Quem tem o cetro? O rei. E ele é conclamado para reinar. E como aquele que reina, ele tem autoridade. Mas essa autoridade de Jesus, ela não é só espiritual. Ela é também, porque ele veio ao mundo para nos resgatar, ele também tem autoridade humana, que é ressaltada e não diminuída. Ela é ressaltada cada vez mais por Deus, porque ele é 100% homem e 100% Deus. E mesmo aqueles que são rebeldes e indiferentes a Cristo, vão ter que aceitar essa soberania de Cristo, esse Rei dos reis. Porque não tem para onde fugir. Por mais que aquelas pessoas tentam fugir da presença de Deus,
Deus está ali e muitos serão resgatados. O pastor Aldenor falou aqui uma coisa muito importante, que aqueles que estão aí no mundo, a gente tem que orar por elas, porque muitas não sabem nem o que estão fazendo. Então, como quando Jesus subiu aos céus, quando ele estava na cruz, eles falam, perdoe, que eles não sabem o que fazem. Então, tem muitos que não sabem nem o que estão fazendo, estão desorientados, estão achando que não tem nenhum problema, que não é nada demais, que é tranquilo, que é normal, e não é. A gente que está aqui, a gente vê aquilo e a gente fica indignado, achando tudo esquisito. Como o pastor Daniel falou, assim, muita coisa estranha. Mas eles não estão enxergando. Eles não veem como a gente vê, eles ainda estão com os olhos tampados. Então tem que orar para Jesus, para Deus, para o Espírito Santo, destampar os olhos deles, para que eles venham enxergar a verdade. É muito difícil, porque as trevas elas lutam para manter eles lá. Mas a vitória daqueles que são de Deus sempre ganha. Os que são de Deus sempre ganham. Não tem tem gente que fala assim, há uma luta entre Deus e o mal. Não existe. Deus sempre vence. Não existe essa luta. Não existe igualdade, porque Deus sempre está vencendo, Ele está governando tudo. Então, a palavra dominar significa reinar. Embora tenha uma certa severidade, tem uma certa, assim, parece que... Tem gente que fala assim, o Deus do Antigo Testamento é muito ruim, é muito severo. Não é, ele era justo. É diferente de ser severo, porque Deus, ele governa de forma perfeita, de forma justa. Os juízos de Deus são verdadeiros e justos. Mesmo porque ele avisa, está tudo aqui na palavra dele. Só não vê quem não quer. E ele condiz aqui essa obediência forçada daqueles que estão afastados de Deus, para aqueles que a gente vai ver aqui no seguinte, daqueles que voluntariamente se voltam para Deus, que a gente vai ver aqui no seguinte. Mas antes a gente vai ler aqui como que nós devemos proceder diante daqueles que estão afastados da presença de Deus. É com brutalidade? Ele vem agredindo a gente agride eles? Eles ofendem a gente ofende eles? Aí ele vem falando assim, olha, eu estava ontem numa festa, fala, você vai para o inferno. É assim? Não, a gente tem que usar de sabedoria, de estratégia. E aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 24, 25, 26, Paulo, ele explica como deve fazer. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade deles estão presos. Então é assim, Paulo ensina em 2 Timóteo, como nós devemos proceder, com estratégia, pedindo sabedoria a Deus, pedindo discernimento, entendimento, como nós devemos proceder nesse sentido. E tem um escritor chamado Walter J. Chantley, que ele diz uma coisa, falando sobre o mundo espiritual, ele diz que o mundo ao redor precisa desesperadamente de uma igreja espiritual que usa armas espirituais para travar uma guerra espiritual sobre o reinado espiritual de Cristo. Então, tudo está no mundo espiritual. Antes de acontecer aqui no mundo material, ela acontece primeiramente no mundo espiritual. Então, vamos ver aqui agora, seguindo para o versículo 3, que fala, o teu povo, como ali em contradição daquele que Jesus tem ali, contende para se submeter a ele, porque eles são rebeldes e desobedientes. Aqui fala que tem um povo muito voluntário no dia do teu poder. Nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Então aqui fala, aqui o salmista está dizendo, que tem um povo que é voluntário. E como que é esse voluntariado? É aqueles que mesmo no meio da guerra, eles se colocam como oferta ao Senhor, de forma voluntária. E está lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 3. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Então, são aqueles que se dispõem a fazer voluntariamente a obra. Então, a pastora está fazendo aqui um propósito de oração,
de ir ali na praça cantar, louvar a Deus, ganhar almas. E as pessoas que vão voluntariamente. Para o quê? Para ficar só cantando ali? Não, para ganhar almas para o reino. O propósito é ganhar almas para o reino. E aqui, no dia do seu poder, que está no versículo 3, no dia do seu poder mostra forças. E essa força é força de armas espirituais, armas cristãs. Não é arma de violência, não é essas armas que o mundo usa, é arma cristã. E qual é a arma cristã? Está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 e 5. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativos todos os pensamentos rebeldes e os ensinamentos a obedecer a Cristo. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 e 5. Paulo dizendo aqui que nós não lutamos como humanos. Nós estamos lidando com o mundo espiritual. Então, temos que lutar de forma espiritual. E como é isso? Lendo a palavra de Deus, tendo conhecimento, discernimento e oração. E jejum. Jejum, oração e palavra de Deus. É assim que é a arma do cristão. Não é ficar confrontando ninguém. É dessa forma. E assim que Deus der a oportunidade, Deus mesmo vai colocar as palavras na nossa boca. Mas isso a gente tem que estar preparado, buscando, tendo ferramentas para que Deus nos use no momento conveniente. E é para isso que nós devemos ler a palavra, fazermos jejum, oração, para que no momento oportuno Deus nos use para falar com aquelas pessoas que precisam. E aí aquelas pessoas vão ouvir, porque você vai estar falando não pela tua carne, mas pelo teu espírito. Não confrontando, mas pelo espírito sendo usado por Deus para falar para essas pessoas. E tem a parte falando das belezas da santidade. No hebraico significa ali exatamente nas belezas da santidade, que são as vestes santas. Aqueles que andam com Cristo têm que buscar andar em santidade. Porque até como a pastora Ailton falou aqui, a gente tem que mostrar quem nós somos. Não é com palavras, mas é no nosso proceder, na nossa vida em santidade, com vestes santas. E isso no hebraico, ele fala que esses jovens que nascem, que eles são como orvalhos, é novidade. Porque quando você acorda e tem aquele orvalho, aquilo ali é novo. E também ele preenche todo o espaço, porque são muitos. Então, aqueles que andam voluntariamente com Deus são como orvalho, aqueles que andam com Cristo. Eles são como orvalho, são novos e muitos, que se espalham por toda a terra. E se espalham fazendo o quê? Ganhando almas por meio da palavra de Deus. Pelo Evangelho, que são as boas novas de Cristo. E esses jovens que estão lá, que são aqueles que na juventude se dão para a presença de Deus, ou em qualquer fase, porque cada um tem um propósito, um chamado de Deus para ser usado de acordo com o que Deus tem para a gente desde a fundação do mundo. Então, este rei, ele conserva o frescor da aurora da vida, diferente do que está lá em Oséias, que é diferente desse amor que se renova a cada manhã, que é diferente daquele que está em todo lugar, em todo tempo, se renovando em cada manhã, na presença de Jesus, com o Espírito Santo auxiliando, é diferente daquele que está lá em Oséias, capítulo 6, versículo 4. Como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Então, aqueles que estão em Cristo, eles têm que ser perseverantes. Eles não podem estar aqui hoje, ali amanhã, ser inconstante. Tem que andar em constância e em perseverança com Cristo, para ganhar mais almas e vidas para a obra, para o reino de Deus. E aí, aqui a gente vai vendo aqui, lá no capítulo 12, versículo 11, de Apocalipse, diz como que eles vencem essas pessoas que andam com Cristo. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então, aqueles que são perseverantes, mesmo se tornando mártires. Porque tivemos vários mártires, começando lá por Estevão, tivemos vários e tem até hoje. Mas eles não deixam a palavra de Deus, porque eles confiam naqueles que eles servem. E eles não deixam nada
para servir a outras coisas. Eles só servem a Cristo, seguem a Cristo o tempo todo. Então, por mais que esteja tribulação, luta, batalha, perseguição, coisas ruins acontecendo, eles continuam firmes com Cristo. Eles não abandonam a Cristo. Tem vários testemunhos de missionários, de homens e mulheres de Deus nesses países que tem aquelas perseguições e que eles não abandonam, eles continuam firmes. Até alguns ficam cantando que nem Silas e Paulo, cantando ali e morrem, mas eles têm essa confiança de que estão com Cristo e que eles não vão negar Cristo em nenhuma situação. Agora vamos para o versículo 4, que trata exatamente do sacerdócio. Aqui do 1 ao 3, a gente viu Jesus como Messias, como rei, na parte espiritual. E a gente vai ver agora no 4, Jesus como sacerdote, que é o único que teve as duas funções, rei e sacerdote. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Aqui quem veio na primeira aula da Salma? Esse aqui, ó, não se arrependerá, é uma figura de linguagem. Alguém sabe qual que é? Tem algum professor de português aqui? Nem tem nenhum. A Gina foi para outro lugar, que ela saberia. Esse não se arrependerá é colocar uma característica humana a Deus. Não se arrependerá é considerado antropomorfismo, que está lá na primeira aula, é uma figura de linguagem. Então, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa informação a gente viu lá, o versículo 1, tem várias passagens da Bíblia, no Novo Testamento, e aqui também tem várias passagens na Bíblia, desse versículo 4, no Novo Testamento. Eu só vou citar quais são. Está em Hebreus, capítulo 5, versículos 6 e 10. Hebreus, capítulo 7, versículos 17 e 21. E Gênesis, capítulo 14, versículo 18. Então, no Gênesis é o Antigo Testamento, né? Mas no Novo Testamento tem nesses dois versículos aqui, não, são 4 versículos dos capítulos 5 e 7 de Hebreus. E aqui a gente vê o oráculo que Davi falou no Salmo 110, que é o quê? Uma profecia falando do seu futuro descendente, que é Jesus. Mas aqui fala que essa parte aqui que ele falou é uma profecia. Então tem muitos que falam que essa mensagem aqui de Davi seria como se fosse um evangelho de Davi, porque ele está falando sobre um futuro descendente dele. E aqui ele fala bem assim, jurou o Senhor e não se arrependerá. Jurou o Senhor. Esse juramento aqui é algo muito mais forte do que uma promessa. Porque o oráculo de Deus é uma promessa. E aquilo que Deus promete, ele deixa de cumprir, ele fala, não vou fazer não. Aquela pessoa não está merecendo não. Não. O que Deus prometeu, ele cumpre. Agora, quando é mais forte do que uma promessa, é um juramento. Então, aqui mostra que Deus, ele jurou. E que é algo mais forte do que uma promessa. É um juramento divino. E onde a gente vê esse juramento? Tem lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 17. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. E aí, no caso, juramento por ele mesmo. Porque tem algo superior a Deus? Não tem. A gente jura porque é superior. E se não tem algo mais superior que Deus, Deus jura por ele mesmo. E ele mostra aqui o fortalecimento de uma promessa que é superior à promessa, que é um oráculo, que é um juramento que Deus faz, que ele não se arrepende. E onde fala que Deus se arrepende? Não tem nenhum lugar falando que Deus se arrepende. Inclusive, tem falando o contrário. Lá em Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então, Deus não se arrepende. Então, aqui mostra que tudo que Deus fala, seja em promessa, oráculo de Deus, ou seja, em juramento, ele cumpre. Então, ele mostra aqui que esse sacerdote, que é Jesus, ele vai cumprir aquilo que Deus prometeu. Porque quando ele veio, ele cumpriu o que ele tinha que fazer. E agora, quando ele voltar, ele vai cumprir também, que é o reinado eterno, que ele é rei e sacerdote. E aqui aí mostra que esse governo dele é perfeito, porque ele só fez uma única vez e não precisa ser renovado, não precisa ser feito novamente.
E ele é maior do que da tribo de Levi. Porque lembra que quem era sacerdote na época, lá no Antigo Testamento, era da tribo de Levi, ali da tribo ali de Arão. Então só era sacerdote quem era de Levi. E Jesus era da tribo de Levi? Não. E como Jesus era sacerdote, gente? Jesus é rei, tudo bem que ele vem de Davi ali, que é de judeus, que é de Judá. Agora, porque ele é sacerdote de onde? De Melquisedeque, né, pastor Isaías? O pastor Isaías, ele está estudando. Aí ele passa que ele é sacerdote na ordem de Melquisedeque. Porque a ordem de Melquisedeque, a gente vai ver aqui em Gênesis, capítulo 14, versículos 18 a 20. Também em Hebreus, capítulo 5, versículos 5 e 10. E o capítulo 6, versículos 7 a 28. Então, vou ler aqui Gênesis, capítulo 14, 18 a 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então aqui a ordem de Melquisedeque está em Gênesis. A tribo de Levi vem depois. Ou seja, ele é sacerdote antes de Levi, porque aqui Abraão, inclusive, foi abençoado por ele e recebeu pão e vinho de Melquisedeque. E, além de tudo, ele deu o dízimo. A gente dá dízimo para quem é superior, a gente devolve o dízimo do que é de Deus. E aqui mostra que Abraão, na época que era Abraão, ele devolveu o dízimo para Melquisedeque, que era superior. Aí tem gente que fala, o dízimo foi instituído pela lei. Não foi, já tinha dízimo aqui. E aí eu estava vendo ontem, por acaso, apareceu assim para mim, por acaso, não existe por acaso, existe cristocidência. Apareceu para mim que há 9 anos atrás, um arqueólogo judeu achou esse lugar aqui, em que Melquisedeque encontrou com Abraão. Eles comprovadamente, arqueologicamente, acharam o lugar lá em Salém, que Salém é Jerusalém. Né? Salém é Jerusalém, que no hebraico não existe J. Não é pastor Roberto, que é professor de hebraico. Não existe J. Então é Jerusalém. Então é esse que é a pronúncia. E Jerusalém, Salém significa paz. E Melquisedeque significa rei de justiça. Então aqui mostra que o local foi localizado há 9 anos atrás. Esse local aqui que comprova arqueologicamente que realmente esse lugar, Salém, existiu. Que fica lá em Jerusalém, um local que já está habitado, mas eles pegaram e fizeram uma estratégia lá para passar por baixo e acharam um local. É até um arqueólogo judeu muito conhecido lá. E aí ele fala que ele deu aqui, falando aqui no versículo 3, que ele é Senhor e não se arrependerá. Que ele é sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque, que é uma ordem eterna. Então conclui-se que Melquisedeque, que era rei de Judá, não era rei de Judá, era rei de Jerusalém, rei de Salém, que na época era Salém, agora é Jerusalém. Melquisedeque, rei de justiça, e rei de Salém, que quer dizer paz, ele tem o local lá, comprovadamente. E ele foi indicado ali para que, quando ele viesse, Jesus, ele fosse... Melquisedeque era uma representação de Cristo, porque o único no Antigo Testamento que tem essas duas funções, de rei e sacerdote, é Melquisedeque. E depois, no Novo Testamento, Jesus, que ele veio no tempo apropriado para exercer essas funções. Aí o que acontece? Lá no versículo 2 do capítulo 7 de Hebreus, fala que ele não teve princípios de dias, nem fim de existência. Quem? Melquisedeque. Ele não teve, ninguém sabe. Você pode tentar localizar, achar, você não vai ter informações de genealogia de Melquisedeque. Você não vai saber quem são os pais dele, se tem algum descendente dele, não tem essa informação. Tanto que fala aqui o escritor de Hebreus que ele não tem princípios de dias nem fim de existência. E ele estava mais próximo de Deus que Abraão, que ele chamava Deus, quando ele abençoou Abraão, ele chamou Deus, o Deus Altíssimo,
que ele também considerava Deus um único Deus. Ali as redondezas, muitos tinham vários deuses, mas Melquisedeque, ele só considerava um único Deus, como Abraão. Tanto que Abraão viu que eles adoravam um único Deus, que devolveu o dízimo para ele. Que ele falou que viu que ele era rei sacerdote. E aí ele recebeu a bênção, né, e presentes. No caso, recebeu a bênção e presentes foi o Abrão. Ele recebeu bênção e presente de Melquisedeque, que foi ali o pão e o vinho. Mas quem devolveu o dízimo a Melquisedeque? Quem era maior do que ele? Abrão. E aí comprova a totalidade ali dessa questão de Abraão, porque o sacerdócio levítico, ele era temporário, porque saía um, entrava outro. Não tinha continuidade, não tinha nenhum sacerdote ali da tribo de Levi que continuava eternamente. Morria um, entrava outro. Já que na sacerdote de Melquisedeque ele não tem ascendente nem descendente, o que vem posterior a ele, que tem sacerdócio eterno, Jesus Cristo. Então, por isso que é da ordem de Melquisedeque. Porque na linhagem de Arão, ali o sacerdócio, ele era diferente do sacerdócio eterno de Melquisedeque, que ele era um rei e sacerdote de Salém. Já o sacerdote de Levi só era sacerdote, não era rei. Porque o Melquisedeque ele governava e também intercedia pelo povo como sacerdote. Já o Levi não, a tribo de Levi era só sacerdote. Quem era rei? Os outros da tribo de Judá. E agora a gente vai ler aqui Hebreus capítulo 7, versículos 2 e 3, que fala exatamente dessa parte que a gente viu lá em Gênesis, capítulo 14. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente era por interpretação, rei de justiça e também rei de Salém, o rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Por quê? Porque o sacerdócio de Jesus não termina. Ele é sumo sacerdote para sempre. E está à direita do Pai intercedendo por nós. E esse sacerdote de Melquisedeque haveria de acontecer por consequência da vinda de Cristo, que estava ali como ordem de Melquisedeque. E aí Cristo, ele mostra ali nos capítulos iniciais, tanto de Hebreus quanto de Salmos, ele como rei. E depois, nos capítulos finais, ele como sacerdote. Aí vem aqui a parte que fala sobre uma cláusula adicional, que está aqui bem aqui no final do versículo 3, do versículo 4. Que ele é um sacerdote eterno. E o que quer dizer esse sacerdote eterno? Quer dizer que é para sempre. Que não tem como mudar. Porque antes o Levi ele não era para sempre, a da tribo de Levi, ia mudando. Já de Jesus é para sempre. E é mais do que para sempre, é eterno. E ele, com certeza, ele é o principal dos sumos sacerdotes, porque ele não é um sacerdote efêmero, que está ali de forma temporária, como eram sacrifícios feitos pela tribo de Levi. As tribos de Levi, os sacerdotes e os sumos sacerdotes faziam sacrifícios anualmente, e esse sacrifício era temporário. Era efêmero, passava. Já o de Cristo, não. O de Cristo, ele é eterno. Ele não passa, ele é para sempre. A gente vê isso lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Mas ele é eterno salvador para todos? Não. Está aqui, ó. Tem uma condição. Para todos os que lhe obedecem. Então, não é todo mundo que fala, você vai falar com uma pessoa, até a pastora Hilda comentou isso esses dias, acho que foi no devocional. Tem gente que chega e fala bem assim, eu sou filho, eu sou de Deus. Você vai falar com ela, ela fala, não, eu estou com Deus, eu sou de Deus. E não faz nada para obedecer a Deus. Ela vive uma vida toda errada, não procura servir a Deus, não procura andar nos princípios do Senhor, e ela é filha de Deus. E tem uns que têm a audácia de falar bem assim, todo mundo é filho de Deus, todo mundo é de Deus. Não é. Por exemplo, se você tem um filho, você vai dar mais assim, aqueles que te obedecem, você vai tratar de uma forma diferente daqueles que te desobedecem. Você vai orar pelos dois, mas tem uma forma de tratar cada um. Inclusive,
Na lei fala tratar os desiguais desigualmente. Isso é justo. E Deus é justiça. Deus é verdade. E Jesus, ele segue os princípios de Deus. E isso a gente vê sobre esse reinado de Cristo lá em Daniel, capítulo 2, versículo 44. Mas nos dias desses reis, quer dizer, todos os reis que passaram por Israel, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo substituirá para sempre. Então, todos os reinos do mundo serão substituídos por um único reino perfeito, porque todos os reinos são imperfeitos. Mas o único reino perfeito é aquele que é rei, sacerdote e juiz, que é Cristo Jesus. E esse reinado de Cristo, além de ser perfeito, ele é permanente e poderoso. O pastor Roberto falou semana passada que o reinado de Deus engloba a todos. Mas aqueles, nem todos vão ser salvos, porque só são salvos aqueles que se voltam para Cristo e obedecem a Cristo. Mas o reino de Deus está disponível para todos. E ele engloba todo o território e aqueles que são dele. E aqueles que não são, a gente já sabe o que vai acontecer. E agora a gente vai ver os 5, 6 e 7. E 7 tudo meio que junto. Que trata aqui do reinado de Jesus como julgador, como juiz. Aí fala, o Senhor à tua direita. Aqui o Senhor à tua direita, eu já falei anteriormente, que quem viu? Estevão e João viram Jesus à direita do Pai. Ferirá os reis no dia da tua ira. Isso aqui, como eu falei anteriormente, que fala que até colocar os inimigos por escabelos do seu pé, é de forma contínua. Ou seja, o reino de Deus continua. Não, quer dizer, ele veio, subiu aos céus, não quer dizer que o reino acabou. O reino de Cristo continua. É de forma progressiva, de forma contínua. Então fala que e ele ferirá os reis no dia da sua ira. Aí fala, julgará que mostra o juízo verdadeiro e justo de Cristo. Ele julgará entre quem? Os gentios. Porque aqueles que são deles, que são cristãos, já foram julgados. Então aqui mostra que ele julgará entre os gentios e encherá de corpos mortos, tudo. Ele encherá tudo de corpos mortos. Todos os lugares de corpos mortos daqueles que não o aceitam como Senhor e Salvador. Que são rebeldes, que desobedecem, que andam contrário à palavra de Deus. E essa aqui, falando assim, tudo encherá de corpos mortos, também tem uma figura de linguagem, que é aquela que é além, que está sendo feita de forma exagerada, que é a hipérbole, que é uma figura de linguagem, que está aqui nessa segunda parte do texto, do versículo 6 de Salmos 110. Tudo encherá de corpos mortos, ferirá as cabeças de muitos países, ou seja, de muitos países porque quando Deus instituiu Jesus como Senhor e Salvador, ele deu todas as nações por herança a Jesus. E então, ele ferirá a cabeça daqueles que não andam conforme a lei, conforme os decretos e os princípios. Inclusive, no caso, quando foi estudado sobre leis, que foram ministradas aqui pelo Pacheco e pelo Tiago, ele falou exatamente isso. Que todos aqueles que são de Cristo têm que cumprir a lei, têm que cumprir os preceitos, os princípios da palavra de Deus. Tem que andar conforme a palavra. E aqui fala que ele beberá do ribeiro no caminho. Quem lembra quando Gideão juntou aqueles exércitos e eles foram beber água no ribeiro? Então mostra aqui também uma analogia aqui com aquela cena de Gideão. Por isso exaltará a cabeça, exaltará, que significa triunfo, vitória de Cristo, porque Jesus já é vencedor. Tem gente que quando vai ler o livro, ela não tem paciência de esperar, né? Aí ela vai no final logo para saber qual é o fim. Ou então vai assistir um filme, ela já vai para o final para saber qual é o final. Então aqui, eu vou dar o spoiler para vocês. Eu não sei quem já leu a Bíblia toda aqui, mas no final Jesus vence, viu, gente? No final, Jesus vence. Se Jesus ainda não venceu, é porque ainda não está no final. Então, no final, está lá em Apocalipse, Jesus já é vitorioso. Aí aqui fala que esse salmo, ele trata ali de uma perseguição, de uma guerra que Cristo vai ter contra aqueles que são em desfavor deles, que vai ter.
Então, ele é sacerdote real e ele vai estar ali naquela cena de luta contra aqueles que são seus inimigos. E a batalha do Senhor, como sacerdote, rei, juiz, ele está ali unido com o Pai. E junto com seu exército, que são aqueles que se alistaram voluntariamente para servir a Cristo. Então, esse salmo, ele relembra ali uma situação que está em movimento. Ou seja, Jesus já veio, porque no Antigo Testamento, aqueles estavam lá esperando a vinda de Jesus. Inclusive, a pastora Hilton ministrou aqui ontem sobre Ana, a profetisa, que estava esperando a vinda de Jesus. Mas só que agora Jesus já veio. E nós estamos esperando o quê? A volta de Jesus. Então, como ele veio, que Ana ficou esperando, e ela viu o Senhor Jesus Cristo, então, da mesma forma, nós temos que esperar a volta de Jesus Cristo. Ela foi perseverante, nós também temos que esperar, porque o que Deus prometeu, o que Deus colocou aqui como oráculo, como juramento, ele vai cumprir. Porque ele está sempre falando a verdade. Aí fala aqui, e esse julgamento final, que é essa luta, essa guerra que vai ter no final, aí vai ter o reino judicial de Cristo, que está aqui nessa segunda parte dos versículos de 5 a 7. E tem essa parte final deste salmo, Davi prevê no tempo futuro, aqui no Salmo 110, que o Messias retornará e derrotará seus inimigos. Então, Jesus ele vai vir derrotar todos os seus inimigos. Então, vamos ver aqui a divisão desses salmos, dessa segunda parte do salmo, a segunda vinda de Cristo. Então, quem gosta de anotar, está assim, ó. Primeira parte, no versículo 5, está lá, ele destruirá reis. No versículo 5, ele destruirá reis. Quais são esses reis? Que estão governando contra a vontade de Deus. Aí no versículo 6a, fala que ele julgará as nações. Então, ele destruirá reis e julgará as nações. Depois, no versículo 6, parte B, ele aplicará a pena pelo pecado. E qual é o salário do pecado? A morte. Então, ele encherá a terra de cadáveres. Ele encherá a terra daqueles que são contra ele. E depois, no versículo 7, no versículo 6c, na parte C do versículo 6, ele esmagará a cabeça da serpente que atuou pelos governantes deste mundo. Então, desde Gênesis, Deus já falou que quem ia pisar a cabeça da serpente? Jesus. Então, se está aqui falando que Jesus vai pisar a cabeça da serpente desde Gênesis, aqui o salmista já fala que também Jesus vem para pisar nas cabeças de serpentes. E, por fim, no versículo 7, fala das forças moral e a força moral renovada. Qual é essa força moral? Porque quando eles chegam ali no ribeiro, eles se renovam para continuar lutando para a vitória, para o triunfo, porque Jesus vai só triunfar. Então, aqui mostra um quadro, eu não coloquei imagem, porque na primeira aula a Salma falou, não coloca imagem, porque cada um imagina como quer. Então, aqui, ó, o quadro. É um guerreiro que prossegue na sua vitória e ele faz pausa para renovar suas forças e ele apresenta-se depois para apresentar uma derrota contra o seu inimigo. Então, o inimigo vai ser derrotado e aqueles que estão com Cristo, no exército de Cristo, voluntariamente, irão vencer, que o nosso líder, ele vem, aqueles que seguem a Jesus, ele vem para vencer, ele não vem para perder. Então o Senhor, que logo assim no início do versículo 1 fala Senhor, que é Yahvé, que em alguns lugares chama Javé, ele é rei e ele tem um só exército, que são aqueles que se oferecem voluntariamente para servi-lo. Que está lá no versículo 3, que mostra esse cenário da vitória de Cristo com aqueles que se voluntariam com ele. Agora, no Novo Testamento a gente está ali. A gente viu Gênesis, ali falando sobre Melquisedeque, que fala sobre ali a linhagem de Cristo, como ali da ordem de Melquisedeque, em Gênesis 14. Depois a gente volta para Hebreus, explicando essa situação, mas ali a gente pulou Salmos, né? Vamos ali de Gênesis até Salmo 110, vai ali 1000 anos. Depois de Salmo 110 até Hebreus, que são ali os capítulos 5, 6 e 7, vai mais 1000 anos. Então, são esses 3 pontos que mostram
essa questão ali da linhagem de Cristo como rei sacerdote, que é em Gênesis, ali depois em Salmos e depois em Hebreus. Mas agora a gente vai pular ali na segunda parte desse capítulo 110 de Salmos, de Hebreus para Apocalipse. Aí você fala, nossa, olha que interessante, está toda a Bíblia, só em um salmo. Aí depois a gente para, porque o que trata aqui? No final, sobre o juízo de Deus. E esse juízo, ele é terrível. Porque ali no versículo 6, fala que vão ter vários cadáveres em todo lugar, por conta dessa guerra, desse atrito que vai ter ali entre os que são de Deus e os que não são. E a gente vai ler isso lá em Apocalipse, capítulo 19, versículos de 11 a 21. Aí esse eu faço questão que vocês abram, porque é muito interessante. Agora a pergunta, gente, se vocês forem perguntar, é do Salmo 110, entendeu? Eu vou ler aqui o Apocalipse 19, mas não pode perguntar de Apocalipse não é missionário. Não pode. Porque não pode. Eu já estou logo avisando, porque aqui a pergunta é sobre Salmo 110. Apocalipse é em outro momento. Vamos ler aqui Apocalipse 19, de 11 a 21. Eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e que estava assentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiram-no os exércitos nos céus, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Aqui seguiram no céu esses que se voluntariaram, que está aqui no Salmo 110. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com elas as nações. E eles as regerá com vara de ferro, com vara de ferro, o cetro. E aqui é o juízo de Deus. E ele mesmo é que pisa o lagar da vinha do furor e a ira do Deus Todo-Poderoso. Aqui o lagar do furor e a ira de Deus, ali é aquele momento da guerra que vão ter vários mortos. E no manto, na sua coxa, estava escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que com eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Aqui mostrando exatamente, está lá no Salmo 110, que serão vários mortos, independente de que classe social, de que origem, está tudo aqui no Apocalipse. E vi a bestas e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ele o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então aqui as carnes que estarão espalhadas por todo o lugar. Então aqui mostra em Apocalipse 19, de 11 a 21. Só que Apocalipse, gente, isso aqui é um livro de esperança. Para aqueles que servem a Deus. Isso aqui não é para colocar medo. Porque tem gente que tem medo de Apocalipse. Alguém aqui tem medo de Apocalipse? Olha que bom, ninguém tem. Olha, pastor Roberto. Ninguém tem medo. Agora aqui, olha, ninguém tem que ter medo não. Isso aqui é um livro de esperança para aqueles que servem a Deus saber que o final é esse, para aqueles que não servem. Mas aqueles que servem a Deus devem viver com essa esperança de que Cristo voltará e que Ele cumprirá a tua palavra de levar aqueles que são servos de Deus. Independente de linhagem, Deus ele vai levar os seus. E aqui, seguindo na revista, para quem está aí com a revista, tem aqui 3 perguntas. Bem no final desse capítulo, que é o capítulo 5, tem 3 perguntas.
Qual o impacto na minha vida espiritual das mensagens proféticas a respeito do Messias? Então, essas mensagens proféticas que estão de Gênesis a Apocalipse, inclusive, muitos acham que só tem mensagem profética dos fins dos tempos no Apocalipse, e não tem. A gente viu aqui no Salmo 110, logo no final, tem falando sobre o julgamento de Cristo, na sua volta. Então, aqui, essa informação, a gente vai responder tudo num texto só, aqui na conclusão. Aí, a segunda pergunta. Como o salmista muitas vezes fez, tenho declarado a convicção da esperança de plena concretização da realidade messiânica? Então, assim como Ana esperou, assim como vários profetas, servos do Senhor, esperaram no Antigo Testamento, inclusive aqueles que seguiam Jesus, ali os apóstolos, eles esperaram e eles viram Cristo. Então, a gente também tem que esperar a volta de Cristo, a gente tem que ter essa esperança. E aqui, na terceira pergunta, a exaltação de Jesus Cristo, o nome que está acima de qualquer outro nome, é parte da minha devocional? Então, aquele nome que está acima de todo nome que a gente viu aqui no texto, é parte da nossa devocional. Jesus está acima de todas as coisas em nossas vidas. A gente dá prioridade ao que é de Deus, a palavra de Deus, as coisas de Deus. E aqui, em conclusão, eu coloquei aqui, resumindo essas 3 perguntas, a resposta. Então, fala, volte-se para Cristo, com arrependimento e fé. Pregue Jesus Cristo e a necessidade de que o pecador venha se arrepender e crer e trilhar o caminho do discipulado cristão. Então, é esse nosso objetivo aqui. Que é que, dentre os objetivos, fala que a gente deve servir a Cristo. Aqui fala assim, que tem que compreender os salmos messiânicos de celebração, que são centrados aqui nesse salmo, totalmente centrado no Messias, no Jesus Cristo, na vinda e agora na volta de Jesus. Aí essa conexão entre os salmos e o Novo Testamento, a gente viu essa passagem de salmos várias vezes no Novo Testamento, e essas referências proféticas de Jesus Cristo, do livro de Salmos, em outras passagens do Novo Testamento, só corroborando e confirmando que Jesus é o Messias, é o nosso Salvador, e como ele veio, ele vai voltar para nos buscar. Então, tenhamos que ter firmes com Jesus Cristo, perseverando e não desistindo e procurando ganhar mais almas para o reino. Esse é o objetivo do servo de Deus. Então, eu acho que eu estou no prazo, né? Acho que eu estou, pastor. Está na hora das perguntas, vixe. Hoje, gente, já são 11 horas. Olha, não vai